meu canal. Aqui vamos tratar de assuntos interessantes. Fica ligado no nosso canal, se inscreva, dê o seu like e vamos ao que interessa. Povo de Deus, na aula passada nós vimos um pouco sobre o período persa, que corresponde a 536 a.C. a 333 a.C. Agora iremos tratar do grego, a idade do bronze. No terceiro milênio antes de Cristo, um povo vindo das esterpes da região hoje compreendida entre a Turquia e a Rússia instalou-se às margens do mar Egeu. Seus integrantes eram chamados de arqueus. A língua em que se comunicavam é falada até hoje, 34 séculos depois, tendo evoluído para o grego moderno. O mundo micênico compreende entre 2600 a.C. e 1200 a.C. Entre as civilizações que se desenvolveram no período, a cultura micênica foi a mais próspera. Seu nome vem da cidade de Micenas, considerado o reino mais poderoso do mundo grego. Por volta de 1200 a.C., a civilização desapareceu por razões desconhecidas. Louvado seja Deus. Bom, estepes, irmão, significa planícies, amém? Entre 513 e 333 a.C., os persas e gregos lutaram pela supremacia do Oriente Médio. Alexandre o Grande invadiu Pérsia, conquistou tudo o que encontrou pelo caminho. Alexandre morre em 323, o Império Grego se divide e a Palestina passou a ser governada pelos reis Seleucidas. Aí a gente vê o mapa, né, do mapa grego, e aí a gente vai ver a origem de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ou Alexandre IV da Macedônia, de 356 a.C., foi o rei da Macedônia, um império que se estendeu desde o norte da Grécia até o Egito e Extremo Oriente, tornando-se um dos maiores e poderosos impérios da antiguidade. Alexandre nasceu na Pala, capital da Macedônia, norte atual da Grécia, provavelmente no dia 20 de julho de 356 a.C. Seu pai, Filipe II, rei da Macedônia, e de Olímpia, descendente de uma família nobre do reino Epiro. Alexandre teve bons mestres. Aos 13 anos ele foi ensinado por um professor filósofo grego conhecido como Aristóteles. Tornou-se rei em 336 a.C. com a morte de seu pai em uma festa. Subiu ao trono com 20 anos. Alexandre tinha grande capacidade de liderança. Ele era devoto da cultura grega. Daniel ele vai profetizar sobre Alexandre o Grande no capítulo 8, no versículo 21, que diz assim a palavra de Deus: mas o bode peludo é o rei da Grécia, o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. E aí Daniel também 8:22 continua, né? E o ter sido quebrado, levantando-se quarto em lugar dele, significa que o quarto reinos se levantaram deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Também em Daniel 7:6, né, vai nos trazer também uma profecia. Diz assim: depois disto eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas, e tinha também este animal 4 cabeças, e lhe foi dado domínio. Agora, amados, vamos falar um pouco sobre as conquistas de Alexandre o Grande.
atual Turquia, iniciando-se a invasão do Império da Pérsia, então o maior império do mundo, e que havia sido forjado habilmente 2 séculos antes por Ciro o Grande. Após o domínio da Grécia, penetrou a Pérsia, o império 50 vezes maior, com a população 20 vezes a da Grécia. Em 334, penetrou na Ásia Menor, vencendo o exército persa no rio Grânico, perto de Troade. Em pouco tempo, com apenas a idade de 22 anos, Alexandre conquistou o Sardo, Mileto, Éfeso, Elicaso, estabelecendo em cada cidade a democracia grega. Em 333 a.C., foi ao encontro de Dário na batalha. Daí foi sem grande resistência até o Egito, que também dominou. Em 332, cercou a Tiro, que tomou antes de descer ao Egito. Venceu Dário decisivamente na batalha de Arbela em 331 a.C., dando fim ao grande império persa. Continuou suas conquistas até o rio Ido. Agora a gente vai falar da decadência, da Grécia. Após a expulsão dos persas no século anterior, os gregos começaram a brigar entre si pela liderança das polis, o que tempos depois favorecia a conquista da Grécia pela Macedônia. Após a guerra greco-persas de aproximadamente 500 a.C. a 449 a.C., as polis gregas entraram em guerra civil, onde Atenas e Esparta, cada uma com um aglomerado de cidades-estados aliados, enfrentaram-se por quase 30 anos, e após isso o poderio grego nunca mais seria o mesmo. Alexandre morre aos 33 anos devido ao álcool e à malária no ano 323. Com sua morte, o império na Babilônia foi fracionado entre seus generais Licímaco, Cassandro, Seleuco e Ptolomeu. Irmãos, esses 4 generais são os 4 cabeças que está lá em Daniel 7, no versículo 6. A gente vê aí o reino grego dividido, um pequeno gráficozinho deste reino, Alexandre o Grande, e os 4 generais aí, quando o reino foi dividido. As 4 asas, irmãos, que eu cito, no capítulo 7 de Daniel, no versículo 6, essas 4 asas, elas representam a rapidez com que o império grego ele dominou o mundo. Então essas 4 asas falam dessa rapidez de conquista do império grego sobre os demais impérios. E aí a gente vai entrar num período histórico, o grego-egípcio, aonde nós vamos ver aí a morte de Alexandre, que já foi citado em 323 a.C., e a Judéia ficou sujeita a Ptolomeu I, que havia então dominado o Egito, cognominado Soter, o libertador, o qual capturou Jerusalém num dia de sábado em 320 a.C. Ptolomeu foi bondoso para com os judeus, muitos deles se radicaram em Alexandria, que continuou a ser um importante centro da cultura e de pensamento judaico por vários séculos. No governo de Ptolomeu, os judeus de Alexandria começaram a traduzir a sua lei, o Pentateuco, para o grego. Essa tradução seria posteriormente conhecida como Septuaginta. Agora a gente entra no governo dos Ptolomeus,
com a Palestina sob o domínio do Egito, os descendentes de Ptolomeu foram chamados de Ptolomeus. Eis os nomes que se sucederam: Ptolomeu Soter, 323 a 285 a.C., Ptolomeu Filadelfo, 285 a 246 a.C. Durante o seu governo foi estabelecida em Alexandria a Septuaginta, tradução do Antigo Testamento para o grego. Filadelfo foi amável com os judeus. Temos vários aqui, né, irmãos? Como eu já citei, tem Ptolomeu Epifânio, de 203 a 181 a.C. Tinha 5 anos de idade quando seu pai, Filopaté, faleceu. Antíoco o Grande se aproveita da situação para tomar o poder sobre a Palestina no ano 204 a.C. Agora a gente vê o contexto histórico do período grego-sírio, né, 204 a 165. E aí a gente vai ver algumas ações de Antíoco Epifânio. O sumo sacerdote Heronis, no terceiro, Jason, irmão de Onias, ofereceu grande soma de dinheiro a Antíoco e se comprometeu em helenizar Jerusalém para ser apontado sumo sacerdote no lugar de seu irmão. Erigiu um ginásio grego abaixo do templo e jovens judeus participavam dos Jogos Olímpicos da Antiguidade. Criou um altar e enviou ofertas às festas de Hércules em Tiro. Ao ouvirem-se de rumores da morte de Antíoco numa expedição ao Egito, os judeus se alegraram. Ao ouvir isso, Antíoco indignou-se com os judeus. Agora a gente vai ver a companhia de destruição de Antíoco Epifânio a antissemitas. Matou 4.000 judeus em um sábado, escravizou outros, destruiu parte da cidade, mandou erradicar a religião judaica, destruiu cópia da lei e quem possuía uma cópia. Quem tivesse circuncidado as crianças seria morto. Converteu o templo em templo de Zeus, profanou o templo oferecendo uma porca em sacrifício, vendeu milhares de judias, torturou muitos judeus para forçá-los a renunciar à sua religião. Irmãos, a gente percebe que esse período interbíblico ele não foi fácil, né? Ele não foi fácil para o povo judeu. Você vê que o povo era perseguido de todas as formas, que havia torturas, né? Que as mulheres judias eram colocadas em cativeiro. Então você vê que o povo de Deus estava sobre um jugo de escravidão, irmão. Não havia aquela liberdade. A gente pensa, o povo dos judeus na verdade não viveu em um cativeiro, numa escravidão. Mas na verdade a gente vê que o povo não tinha, né? Era perseguido de todas as formas, né? Você vê que as pessoas não tinham temor a Deus, faziam coisas terríveis, sacrificavam animais dentro do templo, né? Faziam tudo isso. E hoje não é diferente não, irmão. Talvez hoje não faça sacrifícios de animais, mas quantas heresias são pregadas dentro de certos templos, quantas palavras são ditas e ensinadas ali que não provém do coração de Deus, levando pessoas, né, ao fanatismo, levando pessoas a adorarem um Deus que se propõe a abençoá-las de acordo com a oferta que ela entrega no altar dessas congregações. E nós sabemos, né, que Deus ele não opera dessa forma. Deus ele não abençoa alguém porque a pessoa deu a oferta A, B ou C, não. Deus é misericordioso, irmão. Deus é bom, Deus é amor. Então Deus abençoa porque Ele quer, não porque alguém foi lá e ofertou, deu uma oferta de um certo valor, não. Deus ele não tem interesse
no dinheiro de ninguém. Deus quer que você oferte sim, mas com amor, pensando em quê? Em deixar aquela porta aberta para que outras pessoas possam ir ali ouvir a palavra de Deus. Mas hoje em dia, mano, o que a gente vê? São templos que são abertos, irmão, com interesses escusos, com interesses apenas de enriquecimento, porque muitas das vezes as pessoas vão para aqueles locais e elas permanecem dos jeitos que estão. Não há mudança interior no coração dessas pessoas, porque a palavra que ali é pregada é uma palavra falsificada, irmão. Não é uma palavra que vem do coração de Deus, porque a palavra que vem do coração de Deus, ela transforma o indivíduo, ela faz do velho homem, o homem se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Irmãos, quero ler uma passagem que está aqui no Evangelho de João, no capítulo 2, que vai falar sobre Jesus purifica o templo. Diz assim, eu vou ler todo, irmão. Diz assim a palavra de Deus. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém, e entrou do templo, e os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados, tendo feito um azorague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão e o dinheiro dos cambistas. Virou a mesa e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócios. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostra para fazeres essas coisas? Jesus respondeu: destruirei este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Bom, amado, então Jesus, ele entra, na época da Páscoa ali no templo e vê aquelas pessoas, fazendo ali dentro do templo comércio. E Jesus, ele se indigna com aquela ação, com aquela atitude que aquelas pessoas ali estão tendo, e ele faz um chicote e começa a bater, a derrubar as coisas ali, e ele diz que a casa do Senhor não é casa de negócio. Irmão, então hoje o que é que a gente vê? São as congregações sendo que local de comércio, irmão, local de vendas, local de você estar ali, você tem que dar o tudo. História de que se você não der o dízimo, você não vai para o céu. Eu quero saber onde é que está escrito isso. Se eu não der o dízimo, eu não vou para o céu. Isso é uma mentira deslavada de certos pastores que estão aí pregando e mentindo para o povo, colocando medo no coração do povo. Então Deus vai pedir conta de você, pastor, que está mentindo com a palavra dele, que está usando a palavra dele para tirar dinheiro dessas pessoas. Amado, o templo que Jesus Cristo aqui está falando somos nós. Esse templo feito, parede, ela é apenas um local onde eu e você devemos estar ali reunidos para buscar e adorar o Senhor. Mas hoje, você que é o templo e morada do Espírito Santo, não, quando você sai dessas paredes, deste local, ali o Espírito Santo não está, porque o Espírito Santo faz morada no teu coração, dentro de você. Não é em um local físico, mas dentro de você, que está ali adorando a Deus de todo o coração. E ali às vezes a gente é mal ensinado, ali é o templo, onde nós devemos adorar a Deus. Não, irmão, você pode adorar a Deus dentro da sua casa, você pode adorar a Deus dentro do ônibus, você pode adorar a Deus em qualquer lugar, porque Ele se faz presente dentro de você. Jesus disse: olha, onde tiver 1 ou 2 ou 3 no meu nome, ali eu estarei presente. Você não precisa, irmão, estar dentro de um ambiente fechado e ali denominado templo, feito pela mão de homem, para adorar a Deus, não.
Você pode adorar a Deus dentro de sua casa, você pode adorar a Deus dentro do seu trabalho, você pode adorar a Deus no ônibus, você pode adorar a Deus caminhando. Então, irmão, você pode adorar a Deus em qualquer lugar, né? Jesus, ele de certa feita, ele disse, olha, não é nem nos montes, não é em Jerusalém. Então, irmão, vamos prestar atenção no que ensina a palavra de Deus e deixar de ser conduzido por falsos pastores que estão nas rádios e na televisão, enganando o povo, tirando o dinheiro do povo para se beneficiar. Pastores esses, irmãos, que hoje são meros empresários que estão visando não o bem-estar da tua alma, do teu ser, mas o bem-estar do seu próprio bolso, porque eles estão aí, irmão, construindo os impérios. E você, como é que você está? Você está bem com Deus? Você está levando uma vida de comunhão com Deus? Como é que está a sua vida com Deus? Porque esses pastores têm ensinado você apenas a ser rico, rico materialmente, mas você tem que ser rico espiritualmente da presença de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa abençoar você, meu amado. É isso que eu desejo de todo o coração. Esse ensino aqui, eu não estou ganhando nada com ele. Eu me propus a colocar aqui para você aprender. E Deus tem me levado não apenas ensinar essas coisas aqui que eu aprendi, né, com outros pastores em seminário, mas também falar um pouco da verdade que não é dita dentro dos templos, por pastores, por homens que se escondem atrás de um terno, de uma gravata, atrás da Bíblia, com boas aparências, com uma boa retórica, né? E você aí sendo enganado, por quê? Porque você não se dispõe a meditar na palavra de Deus. Porque se você meditar e buscar do Senhor, Deus vai te esclarecer, amado. Então, se você não se propuser a meditar na palavra de Deus, você vai ser sempre enganado e vai ser sempre como uma criancinha que precisa de uma mamadeira.